Olá pessoal, estamos aqui com Papo de Cosmetologia, o podcast para o mercado de cosméticos. Eu sou o Filemon Augusto Medeiros, tenho o prazer de ser o anfitrião dessa nova temporada do Papo de Cosmetologia e estamos aqui para poder conversar com um empresário do setor de indústria de cosméticos. Então, estamos aqui com um convidado que a gente já vai apresentar. O Papo de Cosmetologia é um papo onde a gente pretende sempre trazer conversas inspiradoras, conversas que vão enriquecer, agregar valor para você, muitas histórias, muita vivência. A ideia é a gente poder contribuir com vocês aí. E, sem delongas, estamos aqui com Flávio. Flávio. Prazer você estar aqui, alegria te receber aqui nos estúdios. Como é que você está? Ô, Filemon, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, viu? Olha só, essa voz de radialista agora, meu Deus do céu. Gente, esse aqui é o Flávio, da Prático Cosméticos, e tem muita história. Esses cabelos brancos aí, eles condenam, hein, Flávio? Tem muita história, viu, Filemon? Muita história. Tem história. Agora, Flávio, você é empresário do ramo, né? Tem indústria de cosméticos. Você, Flávio, e o Diego, não é isso? Às vezes eu chamo você de Diego, o Diego de Flávio, mas são vocês dois, não é isso? Exatamente. Ele não pôde vir hoje, ele está em viagem, mas Isso. Ele queria ter muito participado, né, Flávio? Infelizmente não teve jeito, Pois já estava agendado. Já estava agendado. Mas conta um pouquinho então de quem é o Flávio. Quem é o Flávio? Quem é o Flávio antes da indústria de cosméticos? Como que você começou isso? Fala um pouquinho quem é esse empresário. Pois é. Ó, a história nossa aqui é longa. Eu vou abreviar muita coisa aqui. Eu sou de uma família de comerciante, né? Então, meu avô já era comerciante, meu pai comerciante, e acabou que eu comecei no comércio, antes de mexer com cosmético. Mexer com restaurante. Restaurante. Isso. Trabalhei com meu pai bons anos. Meu pai tinha um restaurante ali na Avenida do Contorno, com Amazonas, perto do Colégio Pio XII, aqui em Belo Horizonte. Sim. E eu, desde muito novo, já queria um negócio próprio. Então, assim, a gente teve uns embates, né? Eu e meu pai, que eu já com 16 anos já pensava em ter um negócio. E aí eu pensei numa banca de revista na época que fazia muito sucesso, depois queria uma casa lotérica, depois uma distribuidora de bebida, e no final acabou que eu fui mexer com restaurante e lanchonete. Começamos com uma lanchonete em frente ao Hospital Felício Roxo. Meu pai me ajudou, Sim. Meu irmão foi meu sócio. E nós ficamos lá de 92 até 2003. E essa caminhada foi super bacana para me amadurecer, né? No comércio, no mercado, entender como que funciona uma empresa. Mas o Brasil vivia um momento muito complexo, né? No segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. E no nosso entorno lá começaram as várias empresas a ter problema, e a gente acabou tendo problemas também, né? Então, assim, tinha um colégio, o Colégio Monte Calvário, que era um colégio bem conhecido na época, que de mais de 3 mil alunos, em 2001, 2002, ele estava com menos de 600 alunos. O próprio Hospital Felício Roxo teve problema com o funcionário, demitiu muita gente para acompanhar a demanda, que é um hospital particular, e aí acabou diminuindo a quantidade de pessoas sendo atendidas e também de funcionários. Lembro bem de um prédio que tinha na esquina da Rua Platina com Contorno, 7 andares, praticamente todos ocupados com escritórios de engenharia, e no final só tinha um escritório de engenharia. Então o mercado estava muito complexo e eu achava que eu não estava ganhando dinheiro. E aí o que aconteceu? Nós mudamos de negócio. Eu e meu irmão desfizemos a sociedade e eu fui mexer com representação de cosmético nessa época. Né? Que ano isso, então? 2003. Já 2003. 2003. E aí eu comecei com a representação de cosmético. Quando eu comecei foi muito curioso, porque eu achei que eu não estava ganhando dinheiro, e eu estava ganhando dinheiro, rapaz. Você achou que você não estava ganhando? Isso, achei que eu não estava ganhando. A gente está acostumado com o ritmo, né? E aí o negócio não foi do jeito que eu imaginei. E aí, rapaz, o negócio foi complexo, muito difícil, e eu fui mexer com cosmético profissional, batendo de porta em porta, de salão em salão, captando cliente, com uma marca que era muito pouco conhecida no mercado.
Mas isso né? você era representante ou você já estava Não, revendendo? eu era representante. Vendedor de pastinha, né? A gente fala representante é um nome bonito, né? Não, nome Mas chique. era vendedor de pastinha. E aí eu batia de porta em porta oferecendo a marca na época. Eu vou até falar a marca aqui, que eu acho que é interessante o pessoal ver como que a marca amadureceu no mercado profissional, é a Dr. Hair. Dr. Hair. Isso. E na época a Dr. Hair, ela era fabricada numa... Podia, né? Numa farmácia de manipulação num bairro de São Paulo. E eu tive um mestre muito bacana, que era o dono da distribuidora aqui, irmão do dono da marca, que ele vendia um conceito. Em vez de vender um produto, vendia um conceito. Então a gente chegava no salão oferecendo uma marca cosmecêutica, que tinha ativos europeus. Nossa. E isso era um destaque, um diferencial para a gente poder entrar com aqueles produtos feios, poucas unidades, o portfólio muito curtinho, né? 3 linhas de manutenção, um kit de profissional, 2 finalizantes, tudo muito pouquinho, e aí a gente tinha que oferecer isso para o cliente. Então, isso foi o início do cosmético. Lá dentro eu tive a oportunidade de ir crescendo, né? A gente foi desenvolvendo um trabalho, a marca cresceu, e aí, num determinado ponto, a marca já não precisava de um bom vendedor. A marca já vendia sozinha. E aí, a gente acaba não servindo tanto para a empresa, né? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi ter o meu negócio próprio. Já tinha no sangue já, né? O negócio já, né? Já corria na veia. Né? Aquela coisa do empreendedorismo. E eu montei uma distribuidora. Comecei bem modesto. Peguei uma marca do Rio Grande do Sul com exclusividade, fiz uma boa negociação para mim na época, né? Para mim, na época. E aí eu fui trabalhar com a marca lá do Rio Grande do Sul que chama até hoje, Mixiuse. E isso sozinho, sem sociedade. Aí sozinho, sem sociedade. Mas é muito curioso que nesse período que eu era representante, que eu batia pasta, como a minha marca... Batia pasta. Como a minha marca ela era difícil de vender, a gente acaba tendo que dar uma articulada no mercado ali, tudo, se ajeitar. E aí o que aconteceu? Para eu poder entrar no salão, eu tive que ficar amigo de quem? Do meu concorrente. Olha só. E aí eu sabia o nome de todos da concorrência. O pessoal da Vela, da L'Oréal, da Schwarzkopf, da Keune, da Alpha Paf, que era tudo mercado profissional de salão de beleza. De um nível mais elevado. Isso. Então eu já chegava no salão, fitava o meu concorrente, aí estava sendo atendido pela cabeleireira, eu já chamava ele pelo nome. A cabeleireira olhava assim para mim e falou assim, quem é ele? Aí era a minha oportunidade para eu poder me apresentar e chegar lá e falar assim, não, eu conheço fulano, tal, tentando me igualar com as grandes do mercado, entendeu? E aí eu fui conseguindo conquistar o mercado de salão de beleza. Olha só. E por incrível que pareça, um dos meus concorrentes se tornou um amigo e hoje é meu sócio, que é o Diego. Olha Ele era da L'Oréal. Ele era, então, representante L'Oréal. Isso. Vendedor também. Vendedor de pastinha, entendeu? Isso. E aí, a gente ficou amigo no mercado, cara. E aí, fomos caminhando assim, daquele jeito, trocava ideia. Mas ainda na distribuidora? Na distribuidora dessa marca? Ainda como Dr. Hair, vendedor de rua. Antes de ter minha distribuidora. Isso antes lá disso, você já primórdios. estava amigo dele? Já virou amigo. E era interessante, porque acabou que tem um restaurante ali perto do Shopping Del Rey, que é muito bom, por sinal, para quem gosta de comidinha caseira, que é o restaurante da Leia. E aí, os representantes se encontravam lá. A gente começou a se encontrar, a gente começou a puxar um, puxou outro. Não, vão lá na Leia. Eu atendi o Caiçara durante um tempo, até ter mais representantes dentro da Dr. Hair. E aí, acabou que a gente acabava encontrando lá uma sexta-feira para almoçar e trocar figurinha. Isso foi muito bom. Muito bom porque os donos da distribuidora não sabiam, mas acabava que a gente fazia network ali e fazia o mercado acontecer. Olha só. E aí eu fiquei amigo do Diego, fiquei amigo de outros também da concorrência, né? Sim. E aí a gente foi crescendo. Mas em 2008 o mercado estava super aquecido e o cosmético estava vendendo sozinho, né? E aí começou as mudanças. Então eu já me preparei para desligar da empresa, pensando numa nova marca. O Diego também
fez isso, outras pessoas também fizeram isso. Então, aquelas pessoas que tinham já um tom mais empreendedor, já começou a mudar no mercado. Isso aconteceu com vários representantes, e acontece até hoje, né? Ele é representante de uma marca, quer ter a marca própria, isso cresceu mais hoje. Mas nessa época a gente ainda não pensava na marca própria, pensava numa distribuição própria. E aí, com exclusividade, que foi o que você trouxe. Isso, exatamente. E aí eu fui para a Mix Use, o Diego foi para uma outra marca, nós fomos caminhando no mercado, a gente encontrava ainda, trocava as figurinhas, tudo, só que agora como dono de distribuidora. Então ele também montou uma distribuidora. Montou uma distribuidora. Só com outra marca. Exatamente. Só que o Diego, o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele foi chamado para uma outra missão, que para ele foi mais interessante, que foi gerenciar uma distribuidora e mais na frente trabalhar numa indústria de cosmético. Isso trouxe muito amadurecimento para ele, para o nosso negócio, e eu também, nesse período, já comecei a ver o mercado um pouco diferente. E comecei a me arriscar com o produto próprio. Em 2013, eu vou fabricar o primeiro produto da minha marca em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. E aí eu elegi uma indústria lá que já fabricava um produto que eu vendia. E eu falei assim, não, eu vou fazer nessa empresa aqui que você começou a terceirizar. Marca própria. Isso. E aí eu soltei um defrisante. Foi o meu primeiro produto, mas me deu uma trabalheira. Mas me deu uma trabalheira. Para lançar? Para lançar. Porque a gente está cru, né? Não sabe como é que a coisa funciona. E aí o que eu fiz? Fui lá, conversei tudo, e aí colocamos dinheiro no negócio. E aí você... Sozinho ainda? Sozinho. Fui lá e coloquei o primeiro produto, aí tinha que fazer uma batelada. 0,5 tonelada. Nossa. Mandar a embalagem. Produzir o rótulo, mandar o rótulo. Aí o rótulo deu errado, tive que imprimir o rótulo de novo. Uma confusão. E para entregar o produto? Isso 2008 ainda? 2013? 2013. Aí o que aconteceu? Eles me prometeram aí de 30 a 60 dias, aí deu 60 dias, nada de entregar, já tinha pago 50%, e nada. Eu falei assim, tomei o cano. Aí quando já estava passando aí de 90 dias, já nervoso tudo, já estava querendo tomar outras providências, ele falou assim, olha, agora vai sair. Eu ainda fui corajoso, ele falou assim, deposita o restante na terça-feira, que na quinta ou na sexta-feira já estou te entregando. Eu falei assim, gente, para quem já está cagado, o que é um peido? Fui lá e depositei e falei assim, vou na cara e na coragem, qualquer coisa lá, polícia, e vamos ver o que vai dar. Fui lá, estava tudo pronto. Aí o dono da indústria queria almoçar comigo. Eu falei, que almoço, rapaz? Bota os negócios aqui dentro da caminhonete que estou indo embora. Você foi buscar? Fui buscar, porque só sai de... Imagina se ele botasse os trem cheio d'água dentro da transportadora e chegar aqui, como é que eu volto? Não, vou lá. Você foi lá buscar? Fui lá buscar. Aí beleza, eu falei assim, não rapaz, isso foi desanimador. Aí me arrisquei mais alguma coisa, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou montar meu negócio. Aí montar a indústria. É. Mas peraí, vamos só para poder pra gente não acelerar demais, e tem história ainda. Beleza, você então começou no comércio, seu avô era empreendedor, empresário, seu pai também, você começou com isso também, mas você também teve uma formação acadêmica, pelo que você me contou, você também antes de chegar ali no que você já estava chegando, que é na parte da indústria, de montar a indústria, você teve uma carreira acadêmica. Conta um pouquinho disso daí para depois a gente entrar com tudo na indústria. Joia. Primeira coisa que eu fui fazer na época eu formei em 89, 90, e aí estava começando a falar sobre computação, informática, e aí eu quis trabalhar com informática, falei, vou estudar informática. E aí fui fazer curso na área. Aí fiz, na época existia vestibular, não era igual essa coisa de Enem, né? E aí eu fiz vestibular na UFMG, fiz na PUC, eu estudava em escola pública nessa época, fiz UNA, e aí eu fiquei em sexto excedente na segunda etapa na UFMG, passei na PUC, passei na UNA e passei na Newton Paiva. Sim. Só que o meu pai me cobrava trabalhar. E aí os cursos, tudo era na parte da tarde, né? Eu era de manhã ou de tarde. E aí o curso que dava para fazer à noite era na Newton Paiva. Eu falei assim, não, você vai estudar na Newton Paiva, ainda mais que era perto da onde que ele tinha negócio. Veio tudo a calhar para você ir para Newton. Você vai trabalhar aqui comigo, e aí eu comecei a trabalhar.
Aí... Mas fazia tecnologia mesmo, fazia computação. Computação. Isso. Aí eu fiz o curso. Esse curso eu não concluí. Minha mãe adoeceu na época, aí meu pai me chamou na responsabilidade. Minha mãe teve um câncer fulminante. Com 11 anos ela veio a falecer. Com 11 meses ela veio a falecer, desculpa. Então, assim, nesse período eu assumi o negócio do meu pai e ele foi cuidar mais da minha mãe. Sim. Entendeu? Aí, com a perda da minha mãe, eu já pensando no negócio, e aí ele veio e me ajudou, e aí a gente montou o restaurante. Aí a gente continuou lá com o restaurante. No período que eu estava no restaurante, eu falei assim, vou voltar para a faculdade. E quando eu estava na primeira faculdade, o que acontece? Eu gostei muito da parte de humanas. E aí eu tive uma aula de sociologia muito bacana, eu fiz uma cadeira de sociologia, 2 de filosofia, e aí me apaixonei com a área de humanas. Falei assim, não, meu curso é na área de humanas. E aí eu tive a oportunidade de fazer um novo vestibular e entrei na PUC e fui fazer comunicação social integrada. E aí eu fiz comunicação integrada e terminei com jornalismo, entendeu? Mas eu peguei uma parte de PP, né, publicidade, de RP, relações públicas, e acabou que deu aquela mesclada, e isso foi fundamental para me ajudar em vendas, para me tornar vendedor. Para ir lá bater Até pastinha. dou uma dica aí pro pessoal aí que quer ser vendedor, faz curso de comunicação social, viu? É o melhor para ser vendedor, viu? Você que está assistindo a gente aí, ó, comunicação social para ser vendedor, é a melhor coisa. Olha só. É. Uma dica aí já, valiosa. Isso aí. Isso aí me ajudou demais. Eu nunca exerci a profissão. Nunca exerci a profissão. Mas foi fundamental para me ajudar no mercado, para trabalhar com vendas. Então você extraiu o conhecimento dessa graduação parcial que você fez para o seu negócio, para aquilo que você foi fazer. Exatamente. Perfeito, Isso aí foi perfeito. muito bacana. Com o passar do tempo, a gente foi se aprofundando, comecei a me envolver com formulação, essas coisas todas, e depois eu fiz e saí como técnico de química. Eu sou técnico em química também. Aí depois que você foi fazer técnico em química. Isso. Então eu tenho essa formação, né? A formação parcial de computação, comunicação social e técnico em química. E aí depois que você fez o técnico em química, que você foi inventar de abrir indústria? Não. Ou foi depois da indústria que você foi fazer técnico em química? Na hora que eu estava na indústria, que já sabia bastante coisa, que nós fomos fazer o técnico em química. Depois que você já tinha aberto a indústria? Depois que você já estava... Isso, exatamente. Então você foi fazer para resolver um problema, para resolver uma necessidade. Isso, exatamente. Na realidade é o seguinte, é mais do que necessidade, é aquela confirmação para você fazer a coisa certa. Né? Você tem que confirmar. Falou, opa, peraí, eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Vamos testar? Vamos voltar para a cadeira, estudar para a gente estar preparado para o mercado. Porque é um mercado desafiador. E aí você começou, então vamos voltar agora a conectar as duas histórias. Então você teve a formação acadêmica, você teve a sua formação empreendedora até você desembocar na abertura da indústria, você teve terceirização, né? Você terceirizou, depois você começou a querer fabricar. Vai lá, você estava nesse ponto. Exatamente. E aí a gente estava lá nessa caminhada, e eu lá com a distribuidora, e aí eu comecei a trabalhar a possibilidade de produzir o meu cosmético. Em que ano? Isso já foi aí 2014. 2014. Isso. Aí o que eu fiz? Comprei um tanque de 350 quilos. Grandinho, hein? Comprei outro de 150 quilos e guardei. E aí eu comecei... Como que você guarda? Você não morava em apartamento não, né? Casa. Você... Mas meu pai tem uma casa boa. Ah, tá. Então você ficou na casa do meu pai. Isso. Aí comecei a olhar um espaço para fabricar. No início é que é negócio, né? A gente se arrisca demais. Falei assim, gente, vou começar esse negócio irregular, tudo. Depois a gente vai regularizando para a gente ver o que dá. Mas financeiramente você se mantinha com a distribuidora. A distribuidora então estava operando, tudo bonitinho. Beleza, isso. Cheguei a ter 13 vendedores. Olha só. A gente foi uma das maiores distribuidoras da Mixuse no Brasil. A Mixuse teve uma época que a gente foi na convenção de 119 distribuidor. Eu era o 4º maior. Então a gente tinha um bom destaque na época, né? Então a gente fazia um bom trabalho de distribuição. Mas aí, no meio do caminho,
começou a ter os problemas com a indústria, né? Porque o mercado eletrônico estava nascendo e crescendo. Sim. E começou a atravessar o nosso negócio. E aí as vendas começaram a acontecer direto para o profissional cabeleireiro da indústria. Então a indústria vendendo direto para o... Começou a fazer isso. Direto para o profissional, desprezando ali a necessidade do distribuidor, que era você. Depois de você ter capinado, arado, preparado, e o negócio já estava frutificando. Aí veio alguém colher o fruto, né? Isso aí. Aí a gente fala assim, opa, peraí. Tô trabalhando para os outros de graça, gente, peraí, não. Deixa eu caminhar aqui diferente aqui. E aí eu fui mexer com meu negócio. Sim. Rapaz, o que me acontece num dia? Eu já estava lá com o negócio adiantado, contratei um rapaz, estava colocando piso lá no estabelecimento que eu ia montar o negócio, já tinha feito o mezanino, as máquinas já estavam lá em cima no mezanino. Aí o Diego me liga e fala, não, estou precisando conversar com você demais. O Diego? Diego, meu sócio. Sim. Ainda não era sócio, não. Era. Precisa conversar com você demais. Eu falei assim, rapaz, vem cá. Nossa, ele precisando desabafar, rapaz. É mesmo? Com os problemas que estava lá na empresa. E ele estava como gerente de uma indústria, é isso? Na realidade, ele era gerente e tinha participação caminhando para a sociedade lá. Era um negócio assim. Ele é melhor para te contar disso, sabe? Sim. É um negócio bem particular depois dele. Depois a gente faz uma outra só com ele. Exatamente. Vai lá. Rapaz, aí ele veio para desabafar comigo, aí ele chegou lá, rapaz, ele tinha marcado uma hora, ele chegou atrasado. Eu falei, não, será que você pode ir ali dentro do carro, a gente vai conversando? Eu falei, não, posso. O rapaz, ele chegou conversando comigo, contando o que estava acontecendo com ele, que não estava muito satisfeito lá, tudo. Aí eu cheguei lá, fui lá pagar o pedreiro, tudo. Falei, o que é isso aqui? Eu falei assim, não, rapaz, eu tô na fábrica de cosmético. Ele, sério? Eu falei, sério. Ué, me chama pra trabalhar aqui, ué. Eu falei assim, o que você quer? Eu falei, não sei, eu não tenho cliente, tem nada. Quer meio a meio? Eu falei assim, ué. Vambora, pega na minha mão. Foi na hora, filho. Sério? Na hora. Você não estava procurando sócio? Você foi lá... Sem pensar duas vezes, porque minha principal renda era a distribuidora. E eu achei que eu ia continuar com a distribuidora. Sim. Então, assim, era um segundo negócio que se eu arrumasse uma pessoa para me ajudar a alavancar, fazer o negócio crescer, quem ia ser o mais beneficiado seria eu. E aí veio o Diego. E aí ele entrou, pulou de cabeça, cara, louco. Empreendedor é assim, né? Louco. Tem que ser. Na hora já pegou na minha mão, já selamos na hora. Ele não perguntou preço, não falou que tinha que investir, nada. Já colocou a mão, já selamos ali o negócio. E aí depois, cara, falou assim, eu tenho que falar com minha mulher. Eu falei, não, beleza, não tem problema não. Aí foi conversar com a mulher dele. Mas aí ela também já gostou do negócio. Não teve jeito, cara. Olha só. Deu casamento. Isso em 2014? Não, isso em 2015. 2015 que Outubro de 2015. Olha só. Para ser mais preciso. Vai fazer 10 anos isso aí. Exatamente. Pois é. E aí, tá. Então você estava montando ali uma indústria ainda irregular. Você estava montando uma pequena operação ali para começar a rodar. Exatamente. E qual foi o desafio até você conseguir organizar tudo, legalizar ou foi tranquilo? Não. Não tem tranquilidade nisso, amigo. Né? Não tem tranquilidade. Sim. Foi praticamente 4 anos para o negócio ficar legalizado. O Alexandre, que antecedeu esse podcast, falou que foram 3 anos o dele, né? 4 anos o seu. É mais ou menos essa... É isso aí. E como foi? 4 anos de... Rapaz, começamos o negócio. Em Belo Horizonte mesmo, né? Belo Horizonte mesmo. Começamos o negócio e imediatamente a gente já falou assim, opa, precisamos de um local para ter a fábrica. Então a gente vai começar aqui e vamos institucionalizar essa fábrica num lugar paralelamente, por quê? Não pode ter atividade. Alugamos galpão, começamos o trabalho, tudo. E aí foi aquela coisa toda. Faz projeto, aprova projeto, espera a Anvisa liberar o projeto, você começar a obra, aprova, você faz a obra, aí vem período de regularização, meio ambiente, aquela coisa toda. Bombeiro.
bombeiro, tudo, e a Anvisa você vai, pede, não vem, e vai demorando, Você fala assim, não é possível, gente, isso não vai acontecer nunca. Aí você quase morre, e aluguel vencendo, e você pagando as coisas, tudo, galpão fechado, tudo, RT recebendo sem trabalhar, aquela loucura, e aí a gente lá pelejando, cara, pelejando, até que a gente regularizou. E eu vou te falar, a regularização veio numa hora incrível. É mesmo? Nós fomos regularizados no início da pandemia. No momento que a gente estava nascendo, a gente quase morreu. Então, na hora que liberou, você já não podia, não tinha mais para quem vender, porque não tinha muito mercado. O que aconteceu? Nós criamos uma marca, a nossa marca era profissional e o nosso principal mercado era o Nordeste. Então, nossos principais distribuidores estavam no Nordeste. E aí, o que esses distribuidores passaram nesse período? O salão fechou, ninguém comprava. Os produtos ficaram todos estacionados lá. Ninguém comprava. Mas parou assim. Total. O que salvou a gente foi o álcool gel. Álcool gel. O que a gente produziu durante 3 semanas sustentou a gente durante 3 meses. Olha só. Aí a gente... O fôlego. Respiramos e aí foi. Porque saiu na época eu lembro que saiu uma resolução que qualquer indústria de cosméticos poderia fabricar extraordinariamente, sem necessidade de registro, né? Exatamente. Tinha que fazer conforme as normas, mas não tinha que registrar, não era isso? Exatamente. Isso aí. Nós aproveitamos essa deixa e soltamos álcool gel no mercado. Mas o que aconteceu? Todo mundo começou também a fazer álcool gel. Então a gente começou ali no iniciozinho, fizemos um período bacana, mas aí a gente começou a observar outras possibilidades. E aí veio a possibilidade de fazer marca própria. Porque até então você estava com o projeto de fabricar a sua própria marca. Só a minha marca. Quando saiu a regularização, veio a pandemia, você começou a fabricar álcool gel, e depois que veio essa outra história da marca própria. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nesse período aí, a gente já tinha gente procurando a gente para fazer marca própria. E a gente protelando. Não. Aquele capricho, né, que você tem, que você, não, eu tenho que produzir a minha marca. Que bobagem, né? Tem que vender. Que bobagem, gente. Tem que vender, que bobagem. Né? Tem que vender, cara. Tem que vender. Você não pode ter esse capricho, não. Entendeu? Não dá, cara. E aí, o que a gente fez? O que não quer dizer que você não tem que ter sua marca própria. Pode ter, ué. Pode ter, ué. Se quiser, se fizer sentido para você, faz. Mas não precisa de negar cliente, não rejeitar cliente, não. Foi o que salvou a gente. Pois é. Aí veio o primeiro cliente e era 2 rapazes. Um deles, expert em internet, trabalhou bastante tempo com o Ricardo Eletro. E o Ricardo Eletro, na época, estava inovando na internet. Né? Ele já estava com aqueles problemas todos, mas o mercado eletrônico dele estava super ativo e ele estava bombando no mercado eletrônico sem ninguém saber. Né? As lojas estavam com problema, mas online ele estava bem. O outro negócio dele estava bombando. Entendeu? E um dos rapazes, molecão, estava com ele. E aí juntou com o outro, que, por incrível que pareça, meu primo comerciante também. E aí, vamos fazer o negócio, vamos fazer. Então foi seu primeiro cliente de marca própria? Foi meu primeiro cliente. E aí a gente foi rodar o produto no início, assim, modesto, aquele negocinho. E aí o negócio começou a vender. Rapaz, vou falar uns números aqui que é assustador pro período. Ele vendendo assim, no início, produzindo 120 quilos de produto, 4 itens diferentes, com 3 meses, eles pularam para 4, 5 toneladas. Com 3 meses. Isso já pós-pandemia? Não. Durante a pandemia? Princípio de pandemia. Maio de 2020, junho de 2020, julho de 2020, agosto de 2020. Os números absurdos. Porque estava tudo fechado, né? Eu nunca tinha tudo fechado, vendido é só internet. O número que eles estavam vendendo. Eu nunca tinha vendido com a minha marca. E eles começando com 3 meses já estavam... Já estava. Uma loucura. E essa marca ainda existe? Rapaz, existe, Sim. mas o mercado
Já mudou. de cosmético, ele muda. Sim. Se você não acompanhar, ele muda Sim. e aí a coisa vai embora. Sim, sim. Você tem que estar antenado. Sim. Esse foi seu primeiro cliente e te despertou aí uma oportunidade. Exatamente. Aí nós descobrimos, até o período a gente chamava de terceirização, né? Sim. E aí eu descobri que eu não fazia terceirização. Isso era o white label, né? Era marca própria. Marca própria é diferente de terceirização, né? São duas coisas bem distintas. Terceirização é quando a gente tem uma indústria de cosmético que vai me mandar todos os insumos, embalagens, tudo. Eu só manufaturo e devolvo para ela. Eu só presto serviço de produção. Que é a industrialização, né? Isso. É o que a gente faz. A gente tem hoje 2 parceiros. Um do Centro-Oeste Mineiro, que é um dos maiores da indústria farmacêutica que serve o mercado de farmácia. A gente produz 2 produtos para eles hoje. Tá? E o outro aqui no interior de Minas também a gente faz um trabalho aí que são empresas maiores, vou preferir não falar, quem conhece a gente sabe o que é que eu estou falando, né? Aí num assunto mais particular a gente conta, a gente tem o maior prazer de contar, os parceiros aceitam isso, mas aqui eu vou reservar, vamos reservar isso aqui, tá? E isso trouxe maturidade para a gente. Mas aí no caso foi industrialização, foi esse processo onde você só entra com a mão de obra, com a fabricação mesmo. Isso. Mas a gente ficou conhecido no mercado com o processo de white label, produção para terceiro. A gente começou modesto, a experiência que a gente teve com esse primeiro cliente nosso, que a gente teve que cuidar de tudo, teve que cuidar de escolher o produto, fazer a fórmula, escolher a fragrância, apresentar a boneca para o cliente. A gente que é da área de comunicação, a gente chama de boneca, aquela embalagem. Isso, o protótipo. O mock-up é quando ele não a gente não consegue pegar. Né? A boneca, pra gente que é de PP aí, quando você pega ali a garrafa, né, a embalagem, com o rótulo, com a tampa, a válvula, o produto acabado ali, que você vai ter uma noção do que é. E aí apresentar a boneca para o cliente, isso tudo veio lá da comunicação. Me ajudou demais. Por isso que foi importante não só na venda, ser vendedor. Não só na venda, mas na apresentação, de projetos também. Isso. E no início a gente faz tudo, né? Sentava no computador, abria o CorelDRAW, eu mesmo fazia o rótulo, fazia a logomarca, e entregava para o cliente. O negócio mas que legal, achava o negócio sensacional vendo a gente fazer ali. E aí isso trouxe para a gente uma nova oportunidade. E aí a gente se apresentou para o mercado com a possibilidade de criar a marca própria. E a experiência que eu tive lá atrás de fazer 0,5 tonelada, que era o mínimo que a indústria fazia, eu trouxe para o cliente uma nova oportunidade. Eu comecei a produzir a partir de 60 quilos. Olha só, bem menos. Eu trouxe uma outra oportunidade que eu posso dividir para ele no cartão em até 12 vezes. Então a pessoa já pode empreender sem ter dinheiro, só com um sonho. Esse sonho a gente vai e traz ele para a realidade. A gente vai construir junto com ele tudo que ele precisa, às vezes sem ele saber como que vai ser o produto dele ou o que vai ser o produto. A gente apresenta e entrega para ele o produto. Pronto, e acabado. Então, essa aí é a nossa história até hoje. Desculpa ter falado bastante. Não, mas a ideia é contar a história mesmo. Mas vocês, então, começaram do zero. Agora, a contribuição do Flávio, óbvio que por ele não estar aqui, ele vai... Oh, meu Deus do céu. Esse é o Flávio. Do Diego. O Diego... Você falou muito da sua participação e o Diego, qual que é a participação dele no negócio em si? Você faz da parte de comunicação, no sentido de fazer os rótulos e tudo, e o Diego, ele entra mais na parte comercial? Rapaz, se eu te contar que tudo isso que eu te falei aqui... Esses dois. É nós dois, cara. Então vocês são complementares assim no dia a dia. Exatamente. Então não tem cada um fica numa beirada, não. A gente ia pra bancada, o Diego dava ideia na bancada, tudo, e aí a gente fazia a coisa acontecer. Ele ia lá no corpo a corpo, convencer o cliente, enquanto eu estava ali fazendo o negócio rapidamente, ele lá gastando o tempo do cliente pra gente apresentar o negócio. Eu sentava, ele não mexia no Corel. Aí ele ficava assim, não, aqui essa cor não tá boa não, aqui passa pra essa aqui. Ele tem umas sacadas boas, cara, que eu olho assim e falo assim,
Essa foi boa. Tanto assim que os nomes que a gente colocou para as marcas nossas lá, um falou, o outro falou, aí tem um pai, a outra tem o outro pai. E vai. Entendeu? Por exemplo, a marca nossa profissional era Cuide. Uhum. Escreve K-U-I-D. Uhum. Se a gente foi conversando, eu estava dentro do carro e veio a sacada, eu falei, ele já... Aí a nossa outra marca, Make Green, já foi ele que colocou tudo, e ele também, a masculina, é o patrão. Olha ele só. que, sacou, ele estava vendo aquela série lá do Narcos, ele falou assim, nossa, se a gente conseguir colocar, o patrão vai ser bom. E aí a gente foi lá, olhou e, opa, vai dar. Olha só, não tinha... Não tinha... Não, é nossa, o patrão é nossa. Que legal. Cara, e aí... Essa complementariedade exatamente, aí. é nós dois, cara. Olha só. Quando não é ele, é eu, e aí a gente vai, e o negócio vai funcionando, e a gente conversa bem, cara. E é uma coisa curiosa, que esse período todo que nós estamos juntos, a gente, geralmente, assim, tem um problema com a sociedade. Cara, é uma zoeira, uma brincadeira. Eu e ele. Você não acredita. Você não acredita. Só. A gente nunca teve um problema, falou assim, teve uma arranca. Nunca tivemos, cara. Nesse período todo aí, super bacana. Super que bacana. Legal. Mas o detalhe é o seguinte, você tem que saber ceder. Eu sei, ele sabe, e aí a gente termina o negócio. Agora, nesse tempo que vocês estão aí nessa trajetória, eu tentei fazer as contas aqui, deve ter dado mais de 20 anos também, né? Porque desde que quando você começou a revender, bater pasta, como você disse, até agora, até o dia de hoje, deu mais de 20 anos, não é isso? 21 anos. 21 anos. Então, certamente essa sua experiência que você teve lá na hora que você vendia a Dr. Hair, você traz ela para o seu negócio hoje, correto? Isso impacta o seu negócio, essa sua vivência de ir lá, atender o cliente, entender o que a cabeleireira precisa, isso te ajuda de algum modo a operar o negócio, correto? Demais da conta. Eu vou te falar o seguinte, quando eu estava lá na Dr. Hair, o dono da distribuidora, ele também é da área de comunicação, legal. Era, né, da área de comunicação, já é falecido. Faleceu. Ele tinha uma visão de mercado impressionante. Porque eu ia para a rua de terno e gravata, mesmo não tendo a melhor marca. Enquanto meus concorrentes, a maioria deles, ia de camiseta, uma camisa social, tudo, mas de terno e gravata, era raro você ver. Uhum. Ele me ensinou a se apresentar, entendeu? Isso foi fundamental para a gente entender como que funciona o mercado, né? Então, essa coisa foi fundamental para a gente entender como que funciona. Então, isso me amadureceu e me trouxe bagagem para estar construindo os meus produtos. Aquela coisa de cosmecêutica, ativos europeus, fez eu ser curioso e entender o que são ativos. Como que eu vou construir um produto? Como que eu vou ter um produto que ele vai se apresentar para o mercado como um bom produto? Que, em vez de custar, ele vai valer. Que é uma diferença muito grande entre quanto custa e quanto vale. Isso a gente aprende na faculdade, né? Uhum. E eu tive a vivência com ele disso. Nós temos que apresentar o nosso produto como ele vale. Comida, tem vários restaurantes que vendem. Eu gosto muito de citar o exemplo do McDonald's. O McDonald's, ele vende comida, ele vende sanduíche. Então, ele supre uma necessidade. Todo mundo precisa de comer. Mas ele vai além. Ele traz desejo. Por que uma pessoa come no McDonald's? Porque ela tem desejo de comer no McDonald's. O que a gente faz com o nosso produto? Ele não tem que só suprir a necessidade de embelezar a pessoa, de lavar um cabelo, de cuidar da pele, mas tem que trazer desejo, né? Kerastase faz muito bem isso. Ela serve os produtos dela, aquelas máscaras que vêm dentro da caixinha com celofane, ela cria ritual. Uhum. E aí a pessoa tem desejo de comprar a Kerastase. Então, muitas vezes, a gente tem que apresentar o nosso produto desse jeito. Desejo. Isso você aprendeu
nessa vivência com a Dr. Hair e certamente o Diego também lá com a L'Oréal. Com a L'Oréal, que faz isso muito bem. Faz isso muito bem. Em Kerastase, dentre outros. Com a linha profissional da L'Oréal. Então a gente tenta trazer isso hoje dentro do nosso negócio, né? Agora, o papo tá bom, a menina já me indicou aqui que já temos que caminhar para as conclusões. Mas olha só, quais são os desafios que você enfrentou, que você deixaria de recomendação para alguém que está nos assistindo? Fala assim, olha, eu acho que nesse tempo, pelos desafios que eu enfrentei, eu faria alguma coisa diferente, eu não iria por aqui, eu faria isso, não faria aquilo. Como que você poderia falar para poder inspirar as pessoas que estão nos ouvindo essa história sua, que já é inspiradora por si só, mas eu queria extrair isso de você. Eu vou responder com um exemplo. Claro, melhor ainda. Nós tivemos uma vivência super curiosa com 2 clientes que apareceram praticamente no mesmo período lá na nossa empresa, querendo a marca própria. Um chegou com um nome super legal, com uma ideia inovadora de criação de produto. E aí eu tive que ir para a bancada para criar o produto que ele precisava, que foi sensacional e atendendo todas as expectativas que o cliente queria. Muito bacana. Em contrapartida, apareceu um segundo cliente que queria um produto que a gente já produzia, só que com a roupagem dele. E aí ele colocou um nome que eu não gostei, um design no rótulo que ele mesmo fez, que eu achei horroroso. E o Diego virou para mim e falou assim, vou falar com o cliente. Eu falei, não fala não, rapaz. Deixa ele fazer isso. Eu falei, cara, não posso fazer isso. Falei, deixa o cara fazer. Ele sabe o que ele está fazendo. Uhum. Eu não estava acreditando no primeiro momento. Uhum. E aí o que aconteceu? O que fez o produto horroroso, com o nome horroroso. Na sua perspectiva, obviamente. Na minha perspectiva, foi bem sucedido. Olha e o negócio dele prosperou. Em contrapartida, o casal que chegou lá, querendo aquele produto que fizemos, todo bonitinho, colocou dentro do cartucho, aquela caixinha linda, maravilhosa, com arrumou nome uma blogueira para fazer a propaganda, tudo. Deu errado e o negócio dele sucumbiu. Então, a dica que eu dou é a seguinte: quando você for começar o seu negócio, entenda o seu mercado. Quem que é seu cliente? O que ele precisa? Não olhe para você, não. Olhe para o seu cliente. Então, eu acho que a pessoa tem que entender quem que é o cliente dele. O negócio só começa com maturidade. Se ele não conhecer o mercado dele, onde que ele vai atuar, a chance dele dar certo é baixíssima. Ele tem que ter muita sorte. Muita sorte. E sorte é um negócio complexo. Eu tive numa pousada vai em loteria, Santana né? dos Montes, que tinha uma plaquinha assim na entrada. Sorte é uma coisa que dá muito trabalho. Entendeu? Deu para entender. Então, entenda o seu negócio. Entenda o seu público antes de começar o seu negócio. A minha dica é essa. Para começar o negócio, tem que entender do negócio e entender principalmente do público. Você tem que conversar com o público. O cliente. Exatamente. Quem paga a conta dele. Isso. Ele tem que conhecer profundamente esse cliente. Porque se ele não conhecer quem vai consumir dele e ele for só no achismo, a chance de fracasso é enorme. Não tem jeito. Não vai dar certo, amigo. Não vai dar certo. Agora, para poder a gente já caminhar para a conclusão, a Prático está aí. Ela provavelmente ainda fabrica marca própria, eu não sei. Rapaz, fabrica. Ainda fabrica a marca própria, mas o forte é a terceirização. Bem modestamente, para não deixar o nosso parceiro na mão. Sim. A gente não faz exercício para continuar promovendo a marca. Você continua, o foco agora é a terceirização. Terceirização. Tanto que a marca de terceirização chama Prático. Prático. A Cuide é a profissional, a El Patron é a de barbearia. E a Make Green é a que é voltada para o mercado comum. Lojas e internet. Loja e internet. Isso. Agora, perfeito. Então você deu aí um panorama de quais são os negócios. E o que vocês pensam do negócio, dessa série de negócios que está dentro desse grupo?
para os próximos anos? Como você enxerga o mercado e como você enxerga a Prático dentro desse mercado para os próximos anos? Ótimo. Olha só, primeiro, como que está o mercado e para onde que o mercado está caminhando. Eu não me recordo quem, mas eu vi um especialista, a gente gosta de assistir umas palestras, e um especialista disse que a tendência do mercado para o futuro é ter dois tipos de empresas, as megas empresas e as pequenas empresas. As médias e grandes empresas vão continuar existindo, mas elas vão ser raridade. Então eu acredito muito que no futuro as pequenas empresas irão sustentar as grandes empresas. E serão necessárias grandes empresas para manter as pequenas empresas. Elas vão conversar muito. É isso que a Prático acredita que vai acontecer. Nós seremos o suporte dos pequenos e médios para eles continuarem existindo e transformando o mercado mundial. É isso que nós vamos fazer. Então, para poder eu tentar entender essa complexidade, porque você passou uma informação muito complexa. Então, exemplo, a Prático, como indústria, ajudando a sustentar esses pequenos empreendedores que fabricam, que querem ter suas próprias marcas e vão procurar vocês para poder para poder ser fornecedor dos produtos para os seus empreendimentos. Algo nesse tipo. Exatamente. Então, Flávio, eu concordo muito com o que você fala nesse sentido de as indústrias, elas sendo esse porto seguro para essas marcas desenvolverem seus projetos, seus produtos, uma vez que a gente, vocês como indústria, têm essa experiência para dar suporte, de fato, a esses pequenos empreendedores que estão fazendo a coisa acontecer e contribuindo para o desenvolvimento do mercado brasileiro, do mercado cosmético. A gente vê muito isso indo para esse mercado caminhando para esse lado de marca própria. A gente vê, inclusive, indústrias abrindo hoje com 100% focada em terceirização. Muito raro a gente ver uma indústria abrindo, vou abrir para fazer minha marca própria. As que fazem isso acabam virando híbridas, como é o seu caso, e hoje até mais do que somente híbrida, ou está com um foco muito maior em terceirização, porque de fato é uma tendência do mercado, é uma tendência mundial. Correto? Exatamente. Isso que você falou aí por último é super interessante. Palavra correta. Foco. É isso que a gente faz. A gente tem foco em uma parte do mercado. Sim. Se o nosso negócio é fazer marca própria, que a gente faça bem feito. Deixa para o pessoal cuidar de mercado. Cuidar da venda. Então, o mercado ele é isso mesmo, ele tem que ser segmentado. Uhum. Então, a pessoa ela conhece o mercado dela, sabe quem que é o público, o que a gente tem que fazer? Dar ferramenta. Porque você tem uma indústria, é difícil. Você gerenciar a indústria é difícil. Sim. E você ter vários focos não deixa você desenvolver, não deixa você crescer. Então, é isso aí, foco. Tem que ter foco mesmo. Ô Flávio, uma outra coisa que eu queria aproveitar a nossa conversa, o patrocinador desse podcast, desse momento, que é o Consolidaí, que é o que eu fundei há alguns anos, ele veio justamente para ajudar essas pequenas indústrias, médias indústrias, que antes não tinham um software que cuidasse da harmonização ali, da conjuntura total da indústria, desde a parte de P&D, compras, controle de qualidade, produção, inclusive atendimento a terceirizações, onde você consegue lançar todos os dados, enfim, onde você consegue fazer com que o seu cliente saiba como está o andamento dos processos, garantia da qualidade, enfim. E, além disso, os módulos administrativos, enfim. Como que você enxerga hoje a tecnologia em termos de auxiliar um negócio, uma indústria de cosméticos? Pois é, até bom você tocar nesse assunto, que eu queria falar um pouquinho do Consolidaí. Sim. Consolidaí, rapaz, é sensacional. Olha só, o menino é vendedor mesmo. Não, sério. Nosso negócio era tudo no papel lá. Uhum. Nós estamos acabando, cara, é complexo. E aí que você vê que como é importante isso. Não tem jeito de viver sem essa ferramenta. Olha só. Se você tiver aí com alguém que está com dúvida, pergunta pro Flávio, pergunta pro Diego. Sim. Cara, sensacional. Então te ajudou no seu negócio fazer essa gestão, essa organização? Não, ele é fundamental hoje. Olha só. É fundamental. Não tem jeito de trabalhar sem ele, cara. Que legal. Não tem jeito. Ele é fundamental, cara. Então, assim,
tem que investir nisso. Isso não tem jeito. Isso tem que fazer parte do seu negócio. Sim. Entendeu? A pessoa tem uma indústria de cosméticos, é esse aqui. E eu vou te falar mais. Você fala, pro pequeno, pro médio. Aqui, pro grande também. Funciona perfeitamente. Não fica só no pequeno, no médio, não. Pode encher o peito e falar assim, olha, você tem indústria? É esse aqui a ferramenta que tem que ter aí no seu negócio. Pode chegar falando assim, ó, esbravejando mesmo, cara. Sem medo, né? Sem medo nenhum. Pode chegar lá e bater no peito e falar assim, é eu que tenho que te ajudar aqui, rapaz. Não tem outro no mercado. Eu tô te falando porque a gente tentou. Sim. Nós tentamos. Não Vocês sei tentaram se na outros época, softwares, né? Isso. Não sei se o Diego chegou a comentar. A gente Não estava lembro. com um em andamento lá. Nós Não lembro. paramos com o rapaz, pegamos o seu. Cara, outra conversa. Deslanchou, né? Outra conversa. Consolida aí é outra conversa. A gente, quando a gente lançou o Consolidaí, a gente pensou muito na pequena indústria e na média, que é de onde eu vim, né? Onde eu tenho maior parte de experiência. A gente via as indústrias sofrendo, fazendo tudo em planilhas, em softwares pequenos com preço baixo, mas que tinha que fazer um monte de gambiarras e ajustes. A gente via softwares maiores fazendo propostas de você paga 200 mil, mais 10 mil mensal, e a indústria pequena não consegue bancar isso tudo. A gente veio e trouxe um software que tivesse um custo-benefício interessante e que acoplasse todos os setores da indústria, e breve vai ter inteligência artificial também para ajudar a produtividade do time, para poder fazer as coisas ainda mais rápido. Texto de rótulo, você vê lá pesquisa de ativos, enfim, daqui a pouco, em breve vai ter novidades lá no Consolidaí. E você que quiser assinar, basta chamar o nosso time e vai ser uma alegria. Ô Flávio, fechando o merchan aí do Consolidaí, não foi combinado, mas fico feliz pelo seu depoimento. Nosso objetivo aqui nesse bate-papo, que já estamos encerrando, é ouvir essas histórias de empreendedores que desbravam, que fazem a coisa acontecer e que ajudam tantos outros empreendedores, né, através da indústria, da terceirização, da industrialização, da marca própria, do white label, enfim. A gente vem através desse podcast trazer experiências, trazer histórias, trazer empresários como o Flávio e seu sócio Diego, que não está aqui, mas foi muito, muito citado. E eu mando um abraço aí para o Diego. E, gente, só agradecer, Flávio, obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado um pouco da sua vivência. Filemon, foi um prazer, te agradeço de coração essa oportunidade aqui. Espero que a gente tenha mais papos desse aqui. Sensacional. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Obrigado. Que você continua cada vez mais crescendo e se tornando destaque aí no mercado de cosméticos, da indústria e muito mais. Acho que a gente precisa de pessoas que enriqueçam o nosso mercado cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E antes de terminar, deixa uma mensagem aí para o mundo todo que está nos assistindo aí, quem está acompanhando a gente, poder ouvir uma mensagem lá da Prático, do Flávio. Deixa uma mensagem final. Tá joia. Olha, eu queria dizer para todo mundo aí que o futuro é empreender. A gente não sabe o que vai ser as profissões no futuro. O mercado está mudando tanto que a gente fica em dúvida. Mas uma coisa eu tenho certeza: vendas é o futuro. Sempre foi e sempre será um grande negócio. Então, que você que está nos assistindo tenha dentro de você um espírito empreendedor e faça isso crescer e transformar em uma realidade. A Prático está aí para isso. A gente cuida de todo o processo para transformar o sonho em realidade. A gente cuida da marca, a gente cuida do design, do rótulo, da embalagem, da formulação. Se você precisa de registrar a marca no INPI, a gente te auxilia e a gente transforma o seu sonho em realidade. Pode ser um cosmético capilar, pode ser um cosmético facial, corporal. Independente do cosmético, a gente consegue hoje te auxiliar, tanto em pequenos lotes quanto em grandes lotes. E se você tem uma indústria e está precisando de um parceiro, a gente está aqui para somar. Agradeço e estamos aguardando a sua visita na Prático. Venha conhecer a Prático. Olha só, você é bom no negócio mesmo, olha só. que é isso? Ô, gente, obrigado a todos vocês que ficaram até aqui.
A gente vai gravar cada vez mais materiais enriquecedores, com histórias fantásticas, com empreendedores, profissionais, marcas, enfim, para enriquecer de fato a sua vida, enriquecer a sua história, a sua carreira, para que você seja um empreendedor, um profissional, uma pessoa cada vez melhor. Grande abraço e obrigado mais uma vez, Flávio. Eu que agradeço. Até mais.